as primeiras notificações sobre uma pneumonia nova, que os médicos não estavam entendendo o que era, em um grande número de casos, ela ocorreu na China, numa província chamada Wuhan. Então, os médicos chineses, eles notificaram sobre esses casos, que a princípio não se sabia qual era a causa. Depois, os médicos identificaram um vírus, que é um micro-organismo muito pequeno, que só consegue se reproduzir dentro das células do organismo humano. E esse novo vírus recebeu o nome de SARS-CoV-2. E viram que esse vírus era o responsável por essa nova pneumonia. E eles viram que muitas pessoas estavam sendo acometidas naquele momento, e eles começaram, então, a tomar medidas de isolamento daquela área, até identificar melhor o que estava acontecendo. Nós não podemos chamar o vírus de chinês ou qualquer outra doença que apareça, nós não costumamos dar o nome pelo local onde pela primeira vez ele foi descoberto, vamos dizer assim. A própria Organização Mundial da Saúde não faz isso, né? As doenças, elas recebem nomes de acordo com a avaliação, às vezes de avaliação com um tipo de vírus. Então, ele pode surgir em qualquer lugar, como nós tivemos a questão do ebola na África, agora a questão da Covid-19 apareceu primeiro na China, mas epidemias, elas podem ocorrer em qualquer lugar, em qualquer cidade do mundo, em Nova York, em Londres, no Rio de Janeiro, em qualquer país. O vírus é uma estrutura mortal nesse caso, ele pode causar doenças graves, não só esse vírus, mas vários outros vírus. Então, é muito importante que a gente considere esse um grande inimigo, embora ele seja microscópico. Ele, perto das nossas células do organismo, ele é muito, muito, muito menor que a nossa célula. Mas, ainda assim, ele é capaz de entrar na célula do nosso organismo e lá dentro ele se reproduzir, multiplicando-se muito rapidamente e formando vários outros vírus. E, a partir daí, é que ele consegue ir danificando e adoecendo o nosso organismo. Então, embora ele tenha um tamanho microscópico, que a gente não possa ver, por isso é que ele pode estar em alguma superfície e a gente passar a mão naquela superfície, depois levar ao rosto e aí se contaminar, e a gente não vê que ele está ali. Então, por isso é tão importante que a gente tenha as medidas de higiene, né? A questão da lavagem das mãos, evitar tocar os olhos, o nariz, a boca especialmente, porque a gente não consegue enxergar o vírus. Mas esse vírus, ele é mortal, possivelmente mortal. Nesse caso, Covid-19, o principal alvo desse vírus são os pulmões. Mas a gente sabe que, na verdade, ela é uma doença sistêmica, né? Quer dizer, do organismo todo. A pessoa tem dor de cabeça, a pessoa tem dor de garganta, pode ter coriza, espirros, muita dor no corpo. Algumas pessoas têm também diarreia, mas o órgão que é mais afetado logo de início são os pulmões. Tanto que a doença, quando ela foi descrita como uma pneumonia. Então, esse vírus, o que ele causa mais gravemente, mais comumente, é uma pneumonia viral. As religiões, elas são muito importantes porque elas trazem um suporte da nossa fé, elas trazem nesses momentos de angústia, alento, elas podem então ter o pastor, o padre, enfim, o seu representante espiritual, ele traz esse alento, esse conforto. Mas as religiões, elas não impedem o adoecimento das pessoas, né? Na verdade, nesse momento, não podemos ir a cultos, não podemos ir às missas, precisamos fazer as nossas manifestações religiosas dentro das nossas casas, sem aglomerações. E não é porque você é uma pessoa religiosa que você não vai ficar doente. Você ser religioso é uma coisa importante para você, isso é importante, é o conforto, é a sua fé, é a sua ligação com o espiritual, com o divino, mas, na verdade, ela não impede o adoecimento das pessoas. Então, nesse momento, pratique a sua religião
na sua casa, com o seu familiar que mora na sua residência, dentro de você, com o que você acredita, com o seu pastor, com o padre, mas na distância, através da ligação, através do Facebook, enfim. Mas nesse momento, não se aglomere, não vá em cultos, permaneça na sua casa, não frequente missas, e de preferência esses locais devem ter suspendido esses encontros presenciais nesse momento, para exatamente preservar a saúde dos fiéis. Temos visto no mundo todo as pessoas se mobilizando, né, às 8, 9 horas da noite, aplaudindo os profissionais de saúde. Nós temos visto várias ações de solidariedade nesse momento. E eu acho que essa pandemia, ela tem que nos fazer refletir, porque a solidariedade, ela não pode ser só com um profissional de saúde, que nesse momento coloca todos os dias, né, a sua vida em risco para salvar a população. A gente tem que ver que todos os dias, há mais de 500 anos, nós convivemos com pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem em condições de muitas dificuldades, em casas sem o mínimo saneamento, sem ventilação, sem luz solar, locais que favorecem a disseminação de doenças respiratórias, como é o caso da tuberculose. Nas nossas comunidades, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a incidência, né, quer dizer, o número de casos de tuberculose por ano, ele é muito, muito maior do que a média que acontece no país de um modo geral. Então, são locais em que a gente tem muita preocupação nesse momento com a disseminação do vírus, porque nós sabemos que locais de aglomerações, em que as pessoas moram, às vezes, 2, 3 famílias juntas, esse vírus certamente vai se propagar rapidamente. O que essas pessoas podem fazer? A casa bem aberta, bem ventilada, procurar manter dentro do possível as medidas de isolamento, não sair de casa sem estrita necessidade. Se for possível, lavar sempre as mãos com água, sabão. Não é necessário que use álcool gel. Se você tem água e sabão, é suficiente. Atualmente, o Ministério está recomendando o uso de máscaras caseiras. Você pode fazer sua própria máscara em casa. Isso é uma coisa muito importante. Se você tem alguém doente dentro da sua casa, evite dormir no mesmo cômodo. Se não é possível não dormir no mesmo cômodo, que não durma ninguém com essa pessoa doente na mesma casa. O que é uma pessoa doente? Pessoa com febre, pessoa com dor de garganta, pessoa com sintomas respiratórios, né? Tá espirrando, tossindo. Essas pessoas, elas, se possível, devem ficar numa cama só para elas. Se for possível, que elas fiquem mais isoladas. Não compartilhe talheres, pratos. Reforce a limpeza, por exemplo, do banheiro, quando a pessoa vai ao banheiro, precisa usar as maçanetas das portas, as torneiras, que são lugares que a gente bota muito a mão. Basta água e sabão. Se você não tiver, água sanitária também resolve. Então, isso é muito importante, essas medidas de higiene. Agora, para quem não tem água, realmente não sei nem como dizer, porque nesse momento a gente precisa de água mais do que nunca. E a gente sabe que em alguns locais ainda temos dificuldade no abastecimento de água. Tanto que a Prefeitura do Rio, no início de umas 2 semanas atrás, disse que colocaria torneiras na entrada de algumas comunidades, né? Bicas de água para as pessoas poderem pegar água. Isso não é o ideal. Nós precisamos que as autoridades, que os governantes entendam que água é um direito fundamental para todos e que é preciso que essas comunidades elas sejam olhadas com a dignidade que merecem, com saneamento básico, com água, com toda uma estrutura que é necessária para a gente conter uma epidemia como essa. Eu acho que o Brasil teve uma grande vantagem, né, em relação aos países da Europa e até mesmo os Estados Unidos. Nós tivemos tempo. As medidas tomadas inicialmente, elas foram muito acertadas. Essa questão do isolamento tem feito toda a diferença. Eu sei que isso traz uma série de transtornos,
da preocupação com os empregos, de gente que tem trabalho informal, então, que precisava trabalhar a cada dia para ter o que comer naquele dia. Mas isso está fazendo toda a diferença, não é? É por causa da curva? Sim, a aceleração no número de casos, ela faz toda a diferença. Se você tem um grande número de casos em pouco tempo, nós podemos ter o que aconteceu na Itália, que é um número de pessoas maior, doentes, precisando, por exemplo, de CTI, maior do que o número de vagas. Então, até o momento, nosso número de casos ele tem podido ser acompanhado dentro dos nossos serviços de saúde. Mas pandemia não pode ser usada como uma questão política. A pandemia ela é uma questão de saúde. E é importante também a gente ressaltar, quem cuida das pessoas num momento como esse é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa é toda a diferença. Até para quem tem plano de saúde. Toda a vigilância que tem sido feita, todo dia, quando o ministro da Saúde e os seus técnicos apresentam às 5, 6 horas da tarde o panorama, isso é SUS. O controle do número de óbitos, a compra de testes para o país, a garantia do número de leitos, a garantia do número de respiradores, isso tudo é o SUS. Nós temos pouco mais de 30 anos de SUS nesse país, não é o sistema perfeito, mas ele é um sistema que garante a todas as pessoas acesso aos serviços de saúde, com todas as suas deficiências. Nós precisamos lutar para que esse sistema ele seja aperfeiçoado, porque na hora que a gente se depara com uma situação como essa, não tem serviço privado no mundo que dê conta. Então, é o sistema público de saúde que está aí e é com quem a gente pode contar. Para quem tem ou quem não tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde pode ir para um hospital privado? Pode ir. Mas quem regula isso tudo, compra de leitos, ou o que for necessário, até do sistema privado, é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos valorizar. Nós não podemos esquecer que foi votado há uns 2 anos atrás o que a gente chama de PEC da morte, né? A PEC 95, que prevê a falta de investimentos durante 20 anos para o serviço de saúde e educação. Não existe sistema de saúde no mundo que fique 20 anos sem investimento. A população envelhece, a população nasce gente, morre gente, doenças aparecem. Então, como que você tem recursos para o Sistema Único de Saúde congelados por 20 anos? Tanto que agora a gente tem que ter o quê? Investimento. Não tem leito para todo mundo, não tem respirador para todo mundo, não tem teste para a população. O mundo inteiro está comprando teste, o mundo inteiro está comprando respiradores, é verdade. Mas nós temos um problema de não investimento. E nessas horas é que a gente vê como isso é prejudicial à população. Então, nós temos que lutar para que nós tenhamos um sistema público de saúde que seja orgulho nacional. Ele é a nossa maior riqueza. Como o sistema de saúde na Inglaterra, que é um sistema público que é um orgulho nacional. Então, isso é que nós precisamos também. Investimento no sistema público de saúde e reconhecer que ele, sim, faz a vigilância, faz os controles, é o responsável pelas campanhas de vacinação. Então, todos nós somos usuários do SUS, independente se a pessoa tem ou não plano de saúde. Não existe sistema de saúde no mundo que fique 20 anos sem investimento. A população envelhece, a população nasce gente, morre gente, doenças aparecem.